Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, tem uma palavra de Deus para você. Já faz algum tempinho que eu não trago essa mensagem, eu só trouxe ela uma vez nas redes sociais, só trouxe uma vez que a eleição dos 12 apóstolos. É no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 13, capítulo 3, melhor dizendo, versículo 13 ao 19. A eleição dos 12. Ele subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, para que tivesse o poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, Bartolomeu, Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e a Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, quem o entregou. Quando Jesus ele chega ali no monte, aqui não está falando o nome do monte, mas acredito eu que seja no Monte das Oliveiras. E ele separa 12 discípulos. Ele separa Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Simão Zelote, Filipe, Judas Iscariote, os outros aqui que eu não me lembro, agora me fugiu da memória. Então ele separa 12 apóstolos para prosseguir o que Jesus tinha feito, para continuar o ministério de Jesus, para continuar fazendo o que Jesus tinha feito. E eles substituíram a Jesus, exceto Judas, que a qual suicidou, que a qual Jesus fala que ele é o filho da perdição. Os apóstolos dizendo, falando que ele é o filho da perdição. E Jesus fala, ai daquele que o filho do homem é traído. Então esses 11 discípulos começaram a pregar o evangelho com poder, com autoridade e com unção. Mas antes disso, Jesus separou 70 discípulos. E somente 12 estavam dispostos a levar a mensagem de Deus. Porque Jesus ele pregava que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Jesus estava explicando que nós deveríamos amar aqueles que nos perseguem. E os apóstolos, os 70 apóstolos, 58 apóstolos, como assim? Como é que eu vou amar aquela pessoa que foi embora com a minha mulher? Como é que eu vou amar aquela pessoa que fez o mal, que matou meu filho, meu irmão, meu pai? Como é que eu vou amar os romanos? Como é que eu vou amar aquelas pessoas que não me amam? Então, esse Jesus ele não serve para mim, o 58 falou. Então, sabemos que Jesus separa 12, e que são esses discípulos que eu falei aqui. E Pedro era pescador de peixe. E Jesus falava para Pedro, Pedro, vem após mim que eu te farei de ti pescadores de alma. João também era pescador, e Tiago. E Jesus fez deles pescadores de alma. Sabemos que Pedro
até mesmo a sombra de Pedro curava. E Pedro, ele ali no templo chamado Formosa, ele curou aquele paralítico, a sombra de Pedro curava. Não tinha milagres que Pedro não podia fazer em nome de Jesus. E João é um homem que a qual fez milagre, mas a Bíblia não relata muito os milagres dele. Mas João, ele é um homem muito conhecido da Bíblia, um homem entendedor da graça. João, a Bíblia nos fala, tem 5 livros de João. Tem a carta de João, primeira carta, segunda carta, terceira carta de João. Tem o livro do Apocalipse, o Evangelho de João. Então, João, a Bíblia nos fala em Mateus, em João, se eu não me engano, parece o capítulo 13, o versículo 25. A Bíblia nos fala que João, ele deitava nos ombros de Jesus. Se fosse nos dias de hoje, as pessoas vendo João deitado nos ombros de Jesus iam achar que mas Jesus era homossexual. Mas João ele não olhou para perseguição, o povo podia falar o que quiser dele, mas João ele estava firme na presença de Jesus. E João foi o único apóstolo que quando Jesus ressuscitou, ele estava do lado dele, dos apóstolos. Então por isso que Jesus acrescentou os anos de vida de João, e João ele morreu de velhice. Até, eles tentaram até matar João. Não, a Bíblia não fala, mas segundo a história secular da Bíblia, segundo a história secular da igreja primitiva, João ele foi lançado num tacho de azeite quente e não aconteceu nada com João. Então eles lançaram João ali na ilha de Pátmos, que a qual Deus revelou o Apocalipse para João as coisas que em breve ia acontecer. Muitos discípulos ali faziam sinais. A Bíblia nos fala que muitos apóstolos faziam sinais. E a Bíblia nos fala que Jesus deu autoridade para eles curar os enfermos e expulsar os demônios. Indo batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Evangelho de João, Evangelho de Marcos, me dizendo, no capítulo 15, versículo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqueles que não crê, eles estão condenados. E aqueles que quando eles estiverem em vida, enquanto eles estiverem em vida, estiver prazo deles arrepender, se é prazo deles batizar, melhor dizendo, eles batizam, mas se não der tempo deles batizar, Jesus salva, igual aquele ladrão da cruz. E no Evangelho de João, Evangelho de Mateus, melhor dizendo, no capítulo 19, o versículo 28, que fala, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pregar o Evangelho para aquelas pessoas que precisam. Quando nós vamos batizar as pessoas, nas igrejas que tem ensinamento, sempre tem um discipulado para as pessoas saberem o que é verdadeiramente o batismo. O batismo, ele é arrependimento de pecado. Para você batizar, você tem que estar arrependido do seu pecado. Mas não precisa de você esperar muito tempo. Porque aquele eunuco que o diácono Filipe batizou ele não tinha muito tempo de. Ele não era crente, ele era. Ele, se eu não me engano, parece que ele era lá da Pérsia. E Filipe fala: o que te impede de ser batizado? E aquele não fala: nada me impede. Então, a partir daquele momento, Filipe batiza aquele eunuco. E Filipe ele é transladado de um lugar para o outro.
Meu irmão, Jesus quer que você seja batizado com o Espírito Santo, batizado com as águas, pelas águas, que foi o ordenamento que Deus deu para os apóstolos e para nós. Eu estou pregando igual um discipulado para você arrepender do seu pecado. Você que aceitou Jesus, faça um discipulado, sabe o que é nascer de novo. E a Bíblia sabe que nós temos que nascer da água e do Espírito, ter um novo arrependimento, nascer de novo. Aquelas coisas bárbaras que você fez no passado, você já não vai fazer mais, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O Evangelho chegou até você através dos apóstolos, através de Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Felipe, Natanael, Judas Iscariotes, Simão Zelote, e assim por diante. Os 12 apóstolos, o Evangelho chegou até você através dos 11 apóstolos, e depois Deus escolheu Matias no lugar de Judas, a qual tinha traído os apóstolos, lançaram sorte e caiu sobre Matias. Era para escolher entre dois apóstolos, que é José o Justo e Matias, e a sorte caiu sobre Matias. Então, Matias sou o sucessor de Judas. Então, meu irmão, nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Aquelas pessoas que se encontram ali nas bocas, nos prostíbulos, nos bailes funks, nos forró. Nós temos que evangelizar para aquelas pessoas que vão para esses lugares, aquelas pessoas que precisam de uma libertação, de uma transformação. Nós temos que levar o evangelho. Aquela pessoa que acalmata sem misericórdia, rouba, prostitui, adultera, fornica. Nós temos que levar o evangelho para que ele arrependa do teu pecado. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Em verdade vos digo que quem crê em mim não está condenado, mas aquele que não creu já está condenado porque não creu no unigênito do Filho de Deus. Quem crê em Jesus não está condenado, mas aquele que não creu já está condenado porque não creu no unigênito Filho de Deus. Filho de Deus. Jesus veio para salvar um povo zeloso, um povo remido, um povo a qual reconhece do seu erro, um povo que reconhece que pecou contra Deus, um povo que reconhece que ele precisa estar nos cultos, adorando Ele, bendizendo a presença de Deus, um povo que reconhece que precisa do perdão de Deus. E nós precisamos do perdão de Deus. E os apóstolos precisaram do perdão de Deus para eles seguir Jesus, aceitar Jesus e fazer o ID do Senhor, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Hoje o Evangelho está espalhado pelos quatro cantos da terra, através dos apóstolos. Os primeiros cristãos, ali na Arena dos Leões, eles morreram, mas trouxe a palavra para nós. Hoje qualquer pessoa tem acesso a essa palavra aqui no Brasil, em muitos países. Essa palavra, ela edifica, ela exorta, ela consola, ela liberta, por através dos apóstolos ter dado a sua vida para o Evangelho chegar a nós. Porque o Evangelho vai chegar a toda criatura. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E os discípulos do Senhor fez o ídolo do Senhor, e eles recebiam a recompensa do Senhor. Eles vão ser recompensados na ressurreição do justo. Nós que fazemos o ídolo do Senhor Jesus, nós vamos ser recompensados na ressurreição do justo, quando ele vier para arrebatar a tua igreja. Tá essas palavras que nós podemos ser imitadores dos apóstolos, imitador de Cristo, trazendo o evangelho da paz, o evangelho da verdade, o evangelho da palavra de Deus, para que as pessoas possam ser libertas e transformadas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Essas palavras, em nome do Senhor Jesus.